Você já parou para pensar no quanto te fazem de bobo? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Eu, professor Renan, hoje venho mostrar para vocês um fenômeno da política brasileira que quase já é uma instituição nacional, o factoide. Mas antes de tratar desse tema, eu quero já pedir para você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever agora e já clicar no sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. Com toda certeza você já deve ter visto algum assunto totalmente aleatório pautando o debate político brasileiro que não tem absolutamente nada a ver com as nossas realidades e necessidades práticas enquanto sociedade e enquanto país. Por exemplo, quando recentemente o Ministério da Justiça resolveu censurar o filme Como se tornar o pior aluno da escola, do Fábio Porchat e do Danilo Gentili, ou ainda, já há um tempinho um pouco maior, quando a então ministra Damares Alves resolveu soltar aquela sua famosa e proverbial frase sobre a cor da roupa que nós devemos colocar nas nossas crianças. Ou ainda, quando a oposição resolve polemizar a sociedade com as chamadas pautas identitárias. Mas afinal de contas, com tantos problemas sérios para serem resolvidos, como por exemplo a crise econômica, a inflação, um ano político que promete ser tenso e polarizado, e as denúncias de corrupção que agora mancham a tradicional boa imagem do Ministério da Educação, qual é o objetivo desse tipo de tema? Qual é o propósito dessas pautas completamente deslocadas da realidade, mas que quando são colocadas para a sociedade são capazes de dividir famílias, separar amigos e gerar um debate acalorado que se arrasta na imprensa por semanas? Pessoal, essas pautas polêmicas e absolutamente irrelevantes são conhecidas no vocabulário político como factoides. Pequenos fatos jornalísticos que têm justamente o objetivo de tirar a atenção da sociedade para os assuntos que realmente importam. Existe uma metodologia muito clara nos factoides, porque enquanto a sociedade está tratando desses assuntos, que sim, são polêmicos apesar de desnecessários, ela se esquece daquilo que é realmente significativo e pode causar um impacto real sobre a nossa economia, sobre a nossa política e sobre a vida concreta e cotidiana dos cidadãos. Aliás, essa prática é quase uma instituição nacional consagrada na nossa história. Por exemplo, o ex-presidente e ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, quase fundou uma escola, era um verdadeiro mestre na arte do factoide. Quando assumiu a presidência em 1961, no comecinho de 1961, o Jânio, que havia sido eleito com a promessa de governar o Brasil independentemente dos partidos, acima dos partidos, coisa que, aliás, ninguém conseguiu fazer até hoje, procurou disfarçar a sua inabilidade para resolver os nossos problemas reais com pautas, com assuntos completamente absurdos, com polêmicas que não faziam o menor sentido. Aliás, ainda durante a campanha, ele costumava aparecer nos comícios sempre sujo, mal vestido, com o cabelo desalinhado, com caspa e sempre carregando a tiracolo um sanduíche de mortadela que ele gostava de comer sempre em público, nos intervalos dos discursos. Assim, ele se apresentava como alguém que veio do povo, que tinha hábitos comuns, que não era sofisticado e que, portanto, poderia representar legitimamente o verdadeiro brasileiro. E, ao tomar posse, logo tratou de tomar decisões absurdas, que não tinham absolutamente nada a ver com os problemas reais do Brasil, mas que dividiam a opinião pública e transferiam o debate para aquilo que não importava. Por exemplo, ele proibiu o uso de biquíni, proibiu as brigas de galo, proibiu o uso do lança-perfume nos bailes de carnaval e, pasmem, ele que se dizia um anticomunista, condecorou o guerrilheiro cubano Ernesto Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo governo brasileiro. E assim, enquanto a imprensa e a sociedade tratavam desses assuntos, se esqueciam da crise econômica, da crise política, da inflação. Jânio Quadros renunciou em agosto de 1961, mas ele fundou uma escola.
Alguns anos depois, já na redemocratização, no início da década de 90, o então presidente Fernando Collor de Mello fez do factoide uma verdadeira política de Estado. Ele gostava, por exemplo, de aparecer pilotando caças da Força Aérea Brasileira, pilotando jet skis, ou até mesmo fazendo as suas corridas matinais pelas ruas de Brasília, cercado de seguranças e sempre usando camisetas com frases de efeito. Todo mundo que viveu aquela época se lembra da conferência em que ele participou com chefes de Estado europeus, em que ele aparece numa fotografia com o então rei da Espanha, Juan Carlos I, ostentando sozinho mais condecorações do que todos os monarcas europeus juntos. No entanto, como todo mundo que conhece um pouquinho da história do Brasil já sabe, toda essa máquina esdrúxula de propaganda não livrou Fernando Collor de Mello da cassação por corrupção e a perda dos direitos políticos por 8 anos. A questão, insisto, é que existe um método e um histórico nessa prática. Confundir e distrair a sociedade enquanto aquilo que realmente interessa e precisa ser resolvido é esquecido ou engavetado. Por exemplo, estamos em ano eleitoral. Quem, dentre os políticos que se apresentam como presidenciáveis, está colocando em debate assuntos realmente importantes, como a reforma tributária, a reforma política ou até mesmo a investigação das denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Educação? Isso acontece porque, no final das contas, é muito mais fácil manter a sociedade alienada, inclusive no processo eleitoral, do que debater e resolver aquilo que realmente importa. Afinal de contas, toda questão relevante tem seu custo político. Então, esse vídeo de hoje é um alerta para você que pretende votar, que se interessa ou está começando a se interessar por política ou simplesmente não quer ser feito de bobo. Não se deixe distrair pelos factoides, que serão com toda certeza largamente utilizados nesse ano eleitoral. Não caia nessa estratégia barata do populismo que, ao longo de décadas, manteve a maior parte da sociedade alienada. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida e compartilhe com seus amigos que precisam ouvir essa mensagem. Assim você me ajuda a divulgar minha missão, que está só começando.